Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje iremos mergulhar em um tema fascinante, que é a batalha épica de 185 mil soldados contra um anjo. Isso mesmo, talvez você seja alguém que não acredita que isso realmente aconteceu, mas eu irei te provar do contrário. Então prepare-se para descobrir junto comigo mais sobre esse anjo nas narrativas bíblicas. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a você para deixar o seu like. E a você que é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E sem mais demora, vamos pro vídeo. A Bíblia fala da intervenção de Deus nas questões do seu povo. A história de Ezequias e seus numerosos inimigos são um dos maiores exemplos disso. Ezequias foi um homem que era o oposto de seu terrível pai Acais. Durante seu reinado, ele recebeu a incomum honra de fazer o que era reto aos olhos do Senhor, assim como seu antepassado Davi havia feito. Agora, isso aconteceu no terceiro ano de Oséias. O filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, tornou-se rei. Ele tinha 25 anos quando se tornou rei e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, a filha de Zacarias. Ezequias acertou aos olhos do Senhor, conforme tudo que Davi, seu pai, havia feito, segundo Reis capítulo 18 versículo 1-3. Ezequias foi um dos poucos reis que aboliu os altos lugares de culto. Ele também derrubou os altos postes de Axera idólatras. Além disso, ele destruiu a cobra de bronze que Moisés criou séculos antes, que era conhecida como Neusha, que significa coisa de bronze. Números 21:8-9, o Senhor disse a Moisés: faça uma cobra e coloque-a num poste, quem for picado poderá olhar para isso e viver. Então Moisés fez uma cobra de bronze e colocou-a em um poste. Então, quando alguém era picado por uma cobra e olhava para a cobra de bronze, eles sobreviviam. Que pena que esse objeto que Deus havia usado para libertar o seu povo, tornou-se uma fonte de adoração. Por estas e outras razões, Ezequias foi considerado um rei que se destacou acima dos outros reis de Judá, em sua adesão aos mandamentos de Deus. Segundo Reis capítulo 18 versículo 4-5. Ele removeu os altos locais de culto pagão, quebrou as imagens, pedras memoriais e derrubou os Axerim. Ele também esmagou e despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Porque até aqueles dias os israelitas queimavam incenso nela, e chamava-se Neusha, uma escultura em bronze. Ezequias confiou confiantemente no Senhor, Deus de Israel, para que depois dele não houvesse ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem entre aqueles que existiram antes dele. Depois de ler sobre a infidelidade e ações hediondas de tantos reis de Israel e Judá, o rei Ezequias é uma lufada de ar fresco. Ele prosperava onde quer que fosse porque o Senhor estava com ele. Segundo Reis capítulo 18 versículo 6-16. E o Senhor estava com Ezequias, ele era bem-sucedido onde quer que fosse. E ele se rebelou contra o rei da Assíria e recusou-se a servi-lo. Ele derrotou os filisteus até Gaza, a cidade mais distante e suas fronteiras, desde a isolada torre de vigia até a populosa cidade fortificada. Ora, no quarto ano do rei Ezequias, que foi o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e sitiou-a. Ao final de 3 anos eles a capturaram. No 6º ano de Ezequias, que foi o 9º ano de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Então o rei da Assíria enviou Israel foi levado para o exílio na Assíria, e os colocou em Elá, e no Abor, rio da cidade de Gozã, e nas cidades dos Medos, porque não obedeceram ao voz do Senhor seu Deus, mas quebrou sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, ordenara, e eles não quiseram. Segundo Reis capítulo 19 versículo 32-34. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem construirá diante dela um montão de terra. Pelo caminho por onde veio, voltará, mas não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para salvar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. A resposta de Deus através do profeta Isaías é clara e inequívoca. Senaqueribe e o exército assírio não teriam êxito em sua ameaça contra Jerusalém. Deus, em sua soberania, prometeu proteger a cidade e frustrar os planos do rei da Assíria. A promessa inclui detalhes específicos, indicando que Senaqueribe não entraria na cidade, não lançaria flechas, nem ergueria barricadas contra ela. Além disso, Senaqueribe retornaria pelo mesmo caminho de onde veio, sem atingir o objetivo de conquistar Jerusalém. Segundo Reis capítulo 19 versículo 35-37.
Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã cedo, havia todos os corpos dos mortos. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se, voltou e ficou em Nínive. Deus cumpriu sua palavra de maneira dramática. Naquela noite, um anjo do Senhor atacou o acampamento assírio, causando a morte de 185.000 soldados. Quando o dia amanheceu, os habitantes de Jerusalém encontraram o acampamento inimigo repleto de cadáveres. Diante dessa terrível derrota, Senaqueribe recuou e retornou à sua capital, Nínive. O episódio revela o poder sobrenatural de Deus em defesa de seu povo. Mesmo quando tudo parecia desfavorável para Jerusalém, Deus interveio de maneira extraordinária para demonstrar sua fidelidade às promessas feitas a Davi e para proteger a cidade escolhida. A história do rei Ezequias e o cerco de Senaqueribe destacam a importância da confiança em Deus em meio às adversidades. Ezequias buscou a orientação divina, confiou nas promessas do Senhor e experimentou a intervenção milagrosa de Deus. Esse evento fortaleceu a fé de Ezequias e do povo em Deus como o verdadeiro protetor de Jerusalém. Segundo Reis capítulo 20 versículo 1-3. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou ele o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Após a vitória sobre Senaqueribe, Ezequias enfrentou outra provação, uma doença fatal. Isaías, o profeta, foi enviado por Deus para anunciar a sentença de morte a Ezequias. A resposta do rei foi de profunda aflição e oração, lembrando a Deus de sua fidelidade e integridade ao longo de sua vida. O choro de Ezequias reflete sua angústia diante da perspectiva da morte iminente. Segundo Reis capítulo 20 versículo 4-6. Sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio interior, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. A resposta de Deus à oração de Ezequias foi misericordiosa. Deus enviou Isaías de volta para dizer ao rei que ouviu sua oração, viu suas lágrimas e concederia a cura. Não apenas isso, mas Deus também prometeu prolongar a vida de Ezequias por mais 15 anos e livrar Jerusalém das mãos do rei assírio. Essa intervenção divina demonstra mais uma vez o cuidado de Deus por seu povo e a importância da oração fervorosa. Segundo Reis capítulo 20 versículos 7 e 11. Isaías disse: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a úlcera, e ele melhorou. E Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que, ao terceiro dia, subirei à casa do Senhor? Isaías disse: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Retrocederá 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. E o sol retrocedeu os 10 graus que já tinha declinado. Ezequias pediu um sinal de confirmação da promessa de Deus, e Isaías anunciou que a sombra no relógio de Acais retrocederia 10 graus como sinal. Deus cumpriu esse sinal de forma miraculosa, demonstrando seu controle sobre a natureza e seu compromisso em cumprir suas promessas. Esse evento extraordinário foi uma confirmação visual e tangível da restauração da saúde de Ezequias. Segundo Reis capítulo 20 versículo 12-13. Naqueles dias, enviou Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, pois ouvirá que Ezequias estivera doente. Ezequias deu ouvidos aos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, os aromas e o óleo precioso, a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Não houve coisa alguma que Ezequias não lhes mostrasse, nem em sua casa nem em todo o seu domínio. Depois da cura miraculosa, Ezequias recebeu a visita de emissários do rei de Babilônia. Aparentemente, o interesse deles estava inicialmente na saúde restaurada de Ezequias, mas o rei, talvez movido por orgulho ou desejo de impressionar, mostrou-lhes todos os tesouros e recursos de seu reino. Essa ação levantou preocupações espirituais e proféticas sobre as consequências futuras desse gesto. Segundo Reis capítulo 20 versículo 14 e 18. Então, veio Isaías, o profeta, ao rei Ezequias e lhe disse:
Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Ezequias respondeu: Vieram a mim de uma terra longínqua, de Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então, disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia, coisa nenhuma ficará, diz o Senhor. E até de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos na casa do rei de Babilônia. Então, disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, pelo menos, haverá paz e segurança nos meus dias. Isaías confrontou Ezequias sobre sua indiscrição ao revelar todos os tesouros a estrangeiros. Como resultado, uma profecia sombria foi proferida: Babilônia saquearia Jerusalém, levando consigo os tesouros acumulados por Ezequias e seus antecessores. Além disso, parte da população seria levada para a Babilônia como eunucos na corte do rei. Surpreendentemente, Ezequias respondeu com resignação, aceitando a palavra do Senhor, apesar das consequências futuras para suas gerações. Hoje ficaremos por aqui. E se você está gostando desta história, não se esqueça de deixar seu like. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.